soluções o tempo todo, né? Então, a partir do momento que veio a informação do Rodriguinho, já nos reunimos ali e decidimos fazer isso, né, para que a gente tivesse mais consistência. Então, é uma adversidade, sim, a adversidade de 2 dias a menos de descanso em relação ao adversário que jogou na terça e a gente na quinta. O comportamento da minha equipe, São Paulo também não foi agressivo, o Cássio não trabalhou tanto assim, eu já vim aqui várias vezes jogar com o Corinthians como auxiliar e técnico e sempre pressionaram mais. Tomamos um gol numa infelicidade, né? Mas assim, primeira parte, agora vamos para a segunda parte na nossa casa, bem organizado, bastante concentrado, para a gente buscar a classificação em casa. Fábio, boa noite. Queria que você comentasse, por favor, 2 momentos. O lance do fair play com o Nenê, onde iniciou-se uma discussão, e depois o momento do gol, pós-gol, a comemoração bem próxima ali, que também gerou uma outra confusão. Queria que você comentasse esses 2 momentos, por favor. O comentário sobre isso é que ele briga pelo time dele, eu brigo pelo meu, o calor do jogo ali já foi assunto resolvido. Carille, em algum momento você se arrependeu de fazer essa escalação com 3 volantes? Essa é a primeira pergunta. E a segunda seria, como é que você planeja uma equipe com tantos desfalques para uma partida que já é iminente e tem pouco tempo para recuperar? Essa é a função do técnico, essa é a função da comissão, né? Amanhã cedo a gente tem treino, quem não jogou vai para o campo, e a gente, 7h30, já nos reunimos ali para buscar soluções para que a gente possa fazer um grande jogo em casa. Isso aí é desafios que aparecem, né? Dificilmente vocês vão ficar vendo eu lamentando, porque se lamentação resolvesse alguma coisa, né? Ficar lamentando porque o Rodriguinho não vai jogar, se ele fosse para campo com a lamentação, então não adianta, né? Então a gente tem que buscar soluções, trabalhar, e a partir de amanhã cedinho estamos reunidos lá para fazer o melhor para o Corinthians e buscar a classificação em casa. Carille, aqui é a sua... desculpa. Os 3 volantes eram uma ideia que a gente criou desde o início, pensando nisso, uma linha defensiva muito nova em relação de jogar juntos, né? Mantuan, Pedro, Henrique e Sid Clay, poucos jogos, ainda a gente trabalhando muito a questão da organização, que eu trabalho muito defensiva, a resposta foi boa em relação a isso no jogo, não conseguiram criar para cima de nós, então foi para dar mais proteção, foi para que a gente ficasse mais com a bola e conseguisse rodar, né, para a gente preencher o campo adversário. Essa foi a ideia de entrar com os 3. Carille, agora sim à sua direita, eu queria que você falasse, por favor, sobre o Júnior Dutra. Mais uma vez, pelo menos a minha avaliação, ele não foi tão bem, e você conseguiu mudar o jogo uma vez novamente com o Pedrinho. Agora, precisando vencer o jogo na semana que vem, você tem na cabeça que pode utilizar o menino já no começo da partida? Começamos a falar do jogo de quarta amanhã cedo. A gente começa a reunir lá, tá? Então, até agora eu não tenho resposta sobre isso. Carille, aqui na saída do gramado, você estava já quase entrando aqui no vestiário, o Aguirre veio cumprimentar você, falar com você, e a distância, a gente não ouviu, é claro, mas parece que ele estava tentando apaziguar os ânimos já para o jogo da quarta-feira, por tudo que aconteceu aqui. Não. Como é que foi a conversa ali? Esclareça, por favor. Tá. Primeiro, não é isso, tá? Muito cuidado com as informações que a gente dá. Eu dei uma dura nele, sim, porque eu sou um que sempre estou protegendo, que vem da qualidade de fora, e ele passou no início do jogo na minha frente e não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado, né? Então, sou sempre perguntado o que você acha de técnicos estrangeiros, e eu sempre falo que se é para acrescentar, as portas estão abertas para todos, né? E ele teve a cara de pau de falar que me conhecia, não me conheceu. Então é um pouquinho de educação também, e no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele, falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena, eu vou lá no teu vestiário te dar um presente, tá? Então fiquei muito chateado com sim, porque falar que um técnico do Corinthians, com essa marca de 100 jogos, 1 ano, cara aqui no Brasil, já trabalhou no Atlético, trabalhando, falar que não conheceu, que não conhece, foi um desrespeito muito grande e eu fui cobrá-lo. E ali ele veio pedir desculpa em relação a isso. Então não tem nada de panos quentes para o próximo jogo, não. Panos frios para o próximo jogo.
Ô, Carille, quando você for analisar a partida de hoje, principalmente pelo primeiro tempo, o que dá para você tirar dessa, de certa forma, o Corinthians ficou meio permissivo, né, às ações do São Paulo. O que você tira de evolução agora, principalmente no seu setor de criatividade, né? Acabou ficando um pouco na responsabilidade do Vital, e aí dentro do seu time que jogou com vários desfalques, mas o que você pensa em relação a isso, possivelmente agora, para os seus próximos jogos, principalmente contra times de uma força física, como foi o São Paulo hoje? A única coisa que eu achei errado do primeiro tempo, só indo para a última pergunta, a partir dos próximos jogos eu começo a pensar amanhã, tá? A única coisa que eu cobrei mais do meu time é que entrasse mais no campo adversário. A gente ficou muito no nosso campo, mas mesmo assim não criaram chances. O Cássio não trabalhou, né? Não lembro do Cássio ter trabalhado, não teve pressão. Era para controlar o jogo hoje mesmo, por conta dos desfalques e por conta de 2 dias a menos de recuperação. Só que a única coisa do primeiro tempo que eu queria é que a gente entrasse mais no campo, já começasse a marcação mais no campo, mesmo por ter 3 volantes, a gente entrar mais no campo adversário. Carille, 2 pontos, né? O primeiro é que o Corinthians hoje teve daquela base campeã brasileira só 2 jogadores, o Cássio e o Gabriel. Né? Muitos jogadores saíram, outros lesionados, outros na seleção. Como que você considera, qual o estágio do time nesse momento? Você acha que o time está pronto, eles já se entendem bem, já que você tem 100 jogos, né, no comando do Corinthians, ou pelos desfalques você ainda teve que remontar esse time em 2018? E um outro aspecto, o Corinthians deu o primeiro chute aos 73 do primeiro tempo, se não me engano. Por que você acha que isso aconteceu e o Corinthians agrediu tão pouco no Clássico? Pelas características dos jogadores, né? Era para ficar mais com a bola e a gente entrar mais no campo deles lá. A gente está buscando um time ainda, né? Isso é muito claro. Vocês sabem muito bem que eu não gosto de ficar mudando muito, mas é a necessidade, é a circunstância, né? Eu tenho um grupo assim muito igual, entra um, entra outro, sabe muito bem o que tem que fazer, né? Esse é o papel do técnico, deixar tudo muito organizado, né? E a gente sabe das nossas dificuldades, mas eu não tenho que ficar, se eu tivesse um jogador assim, se eu não tivesse, não tenho. Então eu trabalho com esse grupo, né? Para deixar tudo muito organizado e os jogadores ir para campo e saber o que tem que fazer. Fábio, aqui. Você disse que vai começar a partir de amanhã a pensar o time, o jogo e tal, mas hoje o Cleison ficou no banco, o Rodriguinho ficou no banco. A notícia de hoje que você teve do departamento médico, se esses jogadores, se eles não tinham nenhuma condição de jogo e se também, num segundo momento, já foram até poupados, você com esperanças, óbvio, que um ou os dois possam jogar na quarta. O Rodriguinho, não posso te falar, passa por exames. Ele foi para o aquecimento para iniciar o jogo. Ele ia iniciar o jogo e sentiu um desconforto, sentiu embolar a perna, que nós falamos, né, o músculo. E ali o médico falou, provavelmente 5, 10 minutos vai ter que fazer a substituição. Então, além de agravar uma situação, eu teria que fazer uma substituição no início e achamos melhor, e ele entendeu. O Cleison, a gente fez tratamento até ontem à noite, hoje de manhã. O joelho dele está inchado e está sensível ainda, né? Esperei, por isso que eu não confirmei. Deixei muito claro o time que ia jogar e só estava esperando a definição do Cleison. E hoje os médicos também passaram que ainda tinha melhorado bastante, mas que ainda estava sensível e inchado o joelho dele. Então achamos melhor também, até não só pelo jogo de quarta, mas pela sequência que nós teremos. Carille, por favor, você já disse que não vai lamentar os desfalques, mas chegar numa fase como essa, sem 6 titulares, é mais da metade do time, fazendo uma relação com esse número de desfalques e ser um jogo decisivo, como é que soou o resultado para você? Acabou sendo bom? Acabou, quer dizer, não sendo dos piores? Como é que você avalia essa relação desfalques-resultado? Então, a gente passa, a gente pensa, a gente discute, a gente conversa, e estava eu e o Fabinho hoje no banco, eu tiro um volante para fazer o time mais para frente, ou tento empatar o jogo assim, e com consistência, e levo o jogo para casa no 1-0, e se eu abro e tomo 2-0, fica pior para fazer em casa. Então, vai passando, a cabeça da gente não para, e optamos em manter os 3 volantes ali. Segundo tempo, sinceramente, eu não lembro do Cássio ter trabalhado, não lembro, né? Então a gente leva um resultado aí mínimo para casa, que a diferença de 1 gol em casa leva para os pênaltis, de 2 a gente leva a classificação, né? Então é muito ruim perder,
mas a gente tem que pensar num todo, né? E a gente pensa nos 2 jogos nesse momento, sim. Carille, uma das principais jogadas do Corinthians, se não a principal jogada, é fazer a triangulação na lateral para conseguir a finalização ali próxima à meia-lua. E hoje o Corinthians não conseguiu fazer isso. Foi uma mudança de estratégia por ter perdido o Rodriguinho, que é o principal jogador dessa jogada, ou foi o São Paulo que criou uma condição que dificultou para o Corinthians finalizar tanto? Não, é quando você do seu time titular você perde 2 até 3, você consegue vir com as mesmas ideias. E quando você perde 5, perde 6, vai faltar alguma coisa, ainda mais nessa fase que praticamente você não treina, né? Nós jogamos quinta, praticamente só recuperação para quem jogou, porque tem que buscar um resultado contra o Bragantino em casa, o desgaste emocional e tudo mais. Mas é por isso, então os jogadores cumprem a mesma função, porém são de outras características e com pouco tempo de trabalho, né? Então faz parte, né? Mas os jogadores que entraram corresponderam bem, Matheus Vital cada vez mais ganhando seu espaço, e isso é bom para a gente encorpar cada vez mais o nosso grupo. Carille, aqui, perguntando sobre o Mantuan, que ele acabou falhando ali no lance do gol, até conversado com meus companheiros, muito parecido com o lance do Cássio em 2012, contra o Diego Souza. A diferença é que hoje teve rebote e saiu o gol. Minha impressão, depois que saiu o gol, é que o Mantuan perdeu totalmente a confiança, não ia mais para o ataque. Pelo menos a minha impressão, ele foi um pouco mais no final do jogo, mas ele perdeu a confiança. Como é que se trabalha a cabeça de um jogador jovem, depois de uma falha como a de hoje, até visando a recuperação rápida para quarta-feira? É simples, nós perdemos e nós ganhamos, né? Um dia um erra, outro dia outro erra, outro dia outro acerta, um dia o Rodriguinho faz um golaço e todo mundo ganha, enfim. Então nós perdemos e deixar ele totalmente tranquilo que ele vai para o jogo na quarta e a gente passa toda a confiança para ele. Carille, pelo segundo jogo seguido você só fez 2 substituições. Tem algum motivo especial disso? Você acha que o elenco está faltando peça? Não. De jeito nenhum. Contra o Bragantino, se fosse ver, não era para fazer nenhuma. O time estava jogando muito bem. Você acaba fazendo ali sem mudar. E hoje também a gente começou a rodar a bola no campo do São Paulo e eu não via substituição. Então muitas vezes você vai mexer numa peça por mexer e acaba dando errado. Então quando as coisas estão se mostrando, o campo mostra, você não tem que colocar a mão, deixar as coisas acontecer naturalmente. Obrigado, gente. Obrigado. Só lembrando que amanhã é 12:30 no Parque São Jorge, tá? Valeu, gente.